Capítulo 3. Ao retornar para a República de Estudantes onde morava, Marco Polo recolheu-se em seu interior. Seu pai, Rodolfo, sempre fora um admirador do italiano Marco Polo, um dos maiores aventureiros da história. O viajante veneziano tinha apenas 17 anos quando, em 1271, partiu da belíssima Veneza para a Ásia com seu pai e seu tio. A incrível odisseia durou 24 anos. Correram enormes riscos, navegaram por rios e mares, andaram por desertos, escalaram montanhas, pisaram em solos nunca antes tocados por um europeu. A aventura revelou um mundo fascinante, jamais descrito. Sua obra, O Livro das Maravilhas, A Descrição do Mundo, influenciou o Mapa Mundi traçado em 1450, hoje exposto na Biblioteca Marciana de Veneza. Rodolfo era um ávido admirador da ousadia de Marco Polo e por isso deu seu nome ao filho. À medida que ele foi crescendo, relatava com excitação para o pequeno Marco Polo as peripécias do aventureiro italiano. Contava-lhe, com doses de ficção, os sonhos do navegador veneziano, sua coragem imbatível e sua incontrolável motivação de conhecer novos mundos, explorar novas culturas, costumes, culinária. O menino bebia as palavras do pai. Entre as suas muitíssimas descobertas, Marco Polo trouxe o macarrão inventado pelos chineses para a Itália. Os italianos, com sua habilidade culinária ímpar, o aperfeiçoaram. O senhor Rodolfo, amante de uma boa massa, toda vez que comia um espaguete, fazia um brinde a Marco Polo. Uma frase dita e repetida pelo pai ecoava na mente do pequeno Marco Polo. Meu filho, os aventureiros realizam suas conquistas e as demais pessoas os aplaudem. Saia sempre do lugar comum. Agora o jovem era um estudante de medicina. Desejava conhecer os mistérios do corpo humano. Entretanto, como a vida tem cruzamentos imprevisíveis, ele se deparou com um desafio muito maior: conhecer o complicado mundo da mente humana. Não bastasse esse pungente desafio, a personalidade que precisava descobrir era a de um ser humano que vivia na periferia da sociedade e, como tal, taxado de louco, impenetrável e portador de uma história existencial desprezível. Teve a impressão de que não conseguiria aprofundar-se no universo de Falcão, pois viviam em ambientes e culturas completamente distintas. Como fazer isso? Que ferramentas usar? Que atitudes tomar sem caracterizar uma invasão? Certamente, o Marco Polo do século XVIII também se perturbaria diante dessa aventura. Aliás, certamente o Marco Polo do século XIII também se perturbaria diante dessa aventura, pensava constantemente. Precisava ser ousado e criativo para percorrer os solos intangíveis da alma humana e caminhar no indecifrável território da emoção. Após viajar em seus pensamentos e fazer anotações sobre os fatos ocorridos, uma luz brilhou. Teve uma ideia incomum para romper as barreiras e distâncias entre ele e o mendigo pensador. Preciso tornar-me um deles, imaginou. No dia seguinte, um sábado ensolarado, entrou no banheiro, passou pasta de alho no rosto, pegou um nabo podre da cozinha e esfregou nos braços e peito. Pegou o gel, misturou com a pasta de alho, esfregou na cabeça e despenteou os cabelos. Ficou parecido com um pequeno monstro ou com alguém que acabou de receber um choque elétrico, mas valia tudo para tal conquista. Afinal de contas, não aguentava mais ser alvo de chacotas dos colegas. Em seguida, foi ao quarto, pegou uma camisa de um vermelho vivo, rasgou-a e vestiu-a. Colocou uma calça preta desbotada e manchada que comprara num brechó. Vestiu um casaco preto e remendado, comprado no mesmo lugar. Ao passar pela sala, os colegas levaram um susto. Marco Polo não parecia um mendigo, mas um ET. De tantas gargalhadas, todos se deitaram no chão. Seu dia começara mal.
Não dava para explicar nada aos amigos. Ninguém entenderia. Saiu de casa saltitando e deixou estáticos seus colegas da República de Estudantes. Cheirava tão mal que ninguém conseguia passar perto dele nas ruas sem abanar o nariz. O excêntrico jovem causava espanto nos adultos, mas divertia as crianças. Nunca tinha chamado tanto a atenção. Ao se aproximar da praça, as pessoas apontavam-lhe o dedo e debochavam dele. Começou a sentir raiva dos normais. Deu vontade de tirar satisfação. Ser mendigo deve ser uma vida dura, pensou. Mas sua meta o impelia. Era sua prioridade. E estava convicto de que Falcão se aproximaria dele. Após meia hora de procura, encontrou Falcão e sentou-se ao seu lado. Fez um grande silêncio. Queria impressionar. Falcão se afastou dele. Não suportou o cheiro. Disfarçadamente, deu uma olhadela no estudante da cabeça aos pés. Afastou-se mais um pouco. Cada um assoviava e olhava para o lado oposto. De repente, os olhares se cruzaram. Quando Marco Polo pensou que estava causando impacto, Falcão gritou: "Como você é feio!" Em seguida desandou a gargalhar. A praça se emudeceu com tanto riso. Marco Polo ficou vermelho. Não sabia se ria ou se corria. Preferiu rir. Riu muito. Riu para não chorar. Era a primeira vez que ria das próprias tolices. Era um jovem inteligente e intrépido, mas engessado e sem grande senso de humor. Rir de si mesmo foi um bálsamo. Os passantes se aproximaram. Queriam um pouco da alegria de dois alienados. Marco Polo apontou para a plateia e aumentou o seu riso. A plateia começou também a rir. Ninguém sabia por quê. Riam sem motivo. Uns riam dos outros. Era a terapia do riso, tão ilógica e tão singela. Momentos depois, o show encerrou-se. Surgiu o silêncio. Com o silêncio, a plateia dispersou-se. Enquanto se dispersavam, jogavam moedas. Falcão disse: "Meu Deus, como os normais são carentes! Como é fácil diverti-los! Até um palhaço de primeira viagem vira atração." Marco Polo franziu o rosto e ficou pensando se a carapuça não era para ele. Mas resolveu seguir seu plano. Pegou sua sacola, deu-lhe alguns alimentos bem embalados e uma caixa de bombons. Pensou que depois do circo e dos presentes havia conquistado o Falcão. Ledo engano. O mendigo olhou para o jovem e desferiu-lhe um golpe inesquecível. O seu alimento sacia minha fome, mas não compra minha liberdade. Eu não quero comprar a sua liberdade, reagiu imediatamente. Seja honesto. Você deseja que eu fale, que lhe dê informações. Quem vende sua liberdade nunca foi digno dela, expressou Falcão. Marco Polo coçou sua cabeleira arrepiada e novamente se perguntou: quem é essa pessoa tão rápida nas respostas e tão ferina nas ideias? Ele sentiu a pobreza do seu plano para conquistar alguém tão incomum. No fundo, ele estava querendo comprar aquilo que não tem preço. Precisava usar a estratégia da transparência. Reconhecendo seu erro, disse: desculpe-me pelas minhas segundas intenções. Eu realmente quis que meus presentes abrissem as janelas da sua mente. Mais afetivo diante da humildade de Marco Polo, Falcão adocicou a voz. Garoto, o seu nome é o de um desbravador, mas você nunca será como um de nós. Você pode maquiar-se, vestir roupas rasgadas, cheirar mal, mas continuará sendo você mesmo. No seu mundo, vocês creem que a embalagem muda o valor do conteúdo. No meu mundo, isso é uma tolice. Você continuará sendo um prisioneiro. Marco Polo ficou abismado. Prisioneiro do quê? Do sistema. Eu sou livre. Você pensa que é livre. Você tem os pés livres para caminhar e a boca livre para falar.
Mas você é livre para pensar? Creio que sim. Então me responda com sinceridade. Você sofre pelo futuro? Ou seja, você se atormenta por coisas que não aconteceram? Sim, disse consternado. Você tem necessidades que não são necessárias? Sim. Você sofre quando alguém o critica? É preocupado com a opinião dos outros? Sim. Falcão se calou e Marco Polo ficou pensativo. Lembrou-se do quanto as opiniões do seu professor e de seus colegas de classe o atormentaram. A discriminação que sofreu fora registrada de maneira privilegiada, gerando um conflito. Perdeu o sono algumas vezes. Deixou que o lixo de fora invadisse sua emoção. Começou a analisar o que estava fazendo naquela praça. Conquistar Falcão era motivado pela dor da discriminação e não pelo que realmente ele representava. Assim, começou a rever seu foco. Com honestidade admitiu: não sou tão livre como imaginava. Falcão continuou e pela primeira vez o chamou pelo nome. Marco Polo, o mundo em que você vive é um teatro. As pessoas frequentemente representam. Elas se observam o tempo todo, esperando comportamentos previsíveis. Observam seus gestos, suas roupas, suas palavras. A liberdade é uma utopia. A espontaneidade morreu. Marco Polo jamais pensou que poderia encontrar sabedoria em um maltrapilho. Recordou a primeira aula de anatomia, as palavras preconceituosas do seu professor, da psicóloga e da assistente social. Percebeu como somos superficiais ao julgar pessoas diferentes. Compreendeu a própria superficialidade. Entendeu que muitos indigentes podiam ser doentes mentais sem condições de expressar grandes ideias, mas todos eles tiveram uma grande história. Além disso, começou a descobrir que alguns miseráveis das ruas, como Falcão, e provavelmente alguns doentes mentais, tinham uma sabedoria que intelectuais não alcançaram. Convenceu-se de que cada ser humano é uma caixa de segredos a ser explorada. Quando os excluímos, é porque não os entendemos. A partir daí, começou a ser fascinado pela mente humana. Despertou-lhe pouco a pouco o desejo de um dia se especializar na mais enigmática e complexa das especialidades médicas, a psiquiatria. As ideias do pensador das ruas o inspiraram. Após questionar sua própria liberdade, Marco Polo fez alguns minutos de silêncio. Falcão recostara-se folgadamente no banco. Em seguida, o jovem voltou à carga, revelando suas inquietações e sua famosa incapacidade de ficar calado. Resolveu provocar Falcão. Será que pelo fato de não ter tido sucesso no sistema que condena, você não se alienou dele? Quem me convence de que você não é uma pessoa socialmente frustrada e interiormente presa? Marco Polo foi perspicaz em seus argumentos, mas depois de dizer tais palavras, sentiu que corria o risco de destruir seu relacionamento com Falcão. Recordou que criara problemas com o Dr. Jorge pela sua impetuosidade. Pelo menos, o médico o havia humilhado publicamente. Quando a relação parecia ter ficado estremecida, surpreendeu-se. O brilho nos olhos e um sorriso entrecortado de Falcão indicavam que ele gostara de ser provocado. Com lucidez, o mendigo deu uma breve resposta sem grandes detalhes. Você tem futuro, garoto. Você pensa. O sistema me feriu drasticamente e me baniu. A dor que vivi poderia me destruir ou me construir. Resolvi deixá-la construir-me. Atormentado, saí sem endereço, procurando um endereço dentro de mim mesmo. Falcão emudeceu. Não deu mais detalhes da sua vida e Marco Polo não queria invadir sua intimidade. Havia profundidade e intenso sofrimento nessas breves palavras. Sentiu que era hora de partir. Saiu calado e reflexivo. O filósofo da